Pessoal, boa noite novamente e já está virando rotina, né? E agradecer vocês por ter me acompanhado até aqui, sim, nesta série de vídeos. Eh, Falta ainda mais um pouquinho, a gente está, acho que perto da metade ainda, mas, bom, até agora espero que tenha valido a pena o conteúdo que apresentei para vocês, porque o que vem também vai ser muito interessante, inclusive para os entusiastas de Machine Learning e de Data Science, tá? O para as pessoas que están entrando en ese mundo y que queiram ver un ejemplo específico y aplicado de cómo utilizar este tipo de métodos en este tipo de problemas, né? Então, como prometido, a gente vai falar neste caso e dar uma intuição de que somos autoencoders e antes de entrar na parte dos autoencoders, ver um pouco como dar um pouco de noções como que são as redes neurais profundas, né? E como estas eh, eh, aprendem features profundas e não lineares, né? Que isso pode ser muito vantajoso em muitos casos e muitos problemas. Então, como falei para vocês, indo na próxima slide, é interessante ver este modelo teórico, né? Se partindo desse modelo, a gente pode ver que um modelo pode ter várias features que dependem umas das outras, sim? Por exemplo, en problemas de data science, você pode enfrentar problemas como, dado um dataset com estas variáveis X, você precisa mapear o preço da casa com essas variáveis X, né? O preço Y com essas variáveis. Eh, mas realmente, tipo, essas variáveis também podem dar lugar a outro tipo de variáveis, né? Por exemplo, size e número, size que é o tamanho, por exemplo, da casa e o número de quartos, pode te dar uma boa estimativa do tamanho da família. Mesmo, igual acontece como zip code, tipo, inferindo talvez a qualidade de walkability, não sei como traduzir diretamente a português, mas talvez seja o quão agradável é andar pelo bairro, sim? E também, tipo, a qualidade das escolas, né? Então, o interessante é que esses modelos, você pode obter essas features através das features X e o preço como tal pode aprender a partir dessas features, né? Então, como esse modelo teórico que eu peguei, inclusive, do curso de redes neurais, da especialização de Deep Learning da AndroNG, que eu recomendo muito, sim, para os que estejam interessados, é, é interessante que a gente pode modelar esse tipo de modelos mais complexos com redes neurais neste sentido, né? Aqui a única diferença é que, por exemplo, em uma rede neural você vai ter conectado todas as suas entradas com a segunda camada de neurônios aqui, né? Aqui não. Aqui o modelo teórico implica que talvez essas duas features só têm incidência sobre este neurônio de aqui. Aqui pode ser o equivalente, mas a rede neural, depois de um treinamento, sim, pode ser que anule os pesos que estes pesos de aqui, não? Estas conexões que não têm nada a ver com esta feature. Então, efetivamente, você facilmente uma rede neural pode modelar este tipo de modelos teóricos, não? De features bom, e de seu problema neste caso de regressão, por dizer assim. E o interessante é que essas features, mm, as redes neurais permitem chegar nesse tipo de features e em features inclusive mais complexas, sim? Que talvez sejam derivadas de padrões ou de relações entre as features entre X de jeito mais complexo, de maneira não linear, sim? E essas features aqui então são chamadas de hidden features ou features escondidas ou de features ou variáveis profundas, sim? Isso, então, por exemplo, é interessante, desculpa, ter essa noção, por quê? Porque isso nos permite mapear dinâmicas muito complexas dentro das nossas redes neurais para resolver diferentes tipos de problemas. E com essa noção e com essa intuição, acho que a gente já pode falar sobre os autoencoders, sim? Que efetivamente é um tipo de rede neural profunda, sim? Cujo objetivo é projetar, sim? O seu dataset que você vai receber nesta camada de entrada, nesta camada de saída, né? Então, por exemplo, o intuito é bem simples. A primeira instância, para os que não sabem o que é um autoencoder, pode parecer até bobo, sim, mas tem várias aplicações no mundo de machine learning financeiro também.
Mas o intuito, o objetivo é que você vai tentar, sim, tipo projetar todas as informações e variáveis que entram nessa camada, sim? Então, o que está fazendo aqui essa rede? Basicamente, meio que aprendendo a topologia ou estrutura de teus dados de algum outro jeito, por lo menos aqui, sim? Até esta camada de aqui. É como se você estivesse, o autoencoder é muito utilizado para reduzir dimensões, né? E então, para ter uma melhor noção do que ele faz, então, e como que é feito o treinamento, basicamente a rede neural é treinada sobre essa função objetivo, né? Que na verdade, como eu já falei para vocês, é só a norma L2, ¿sí? Que a distância quadrática entre a estimativa dos dados LR, então representando meu dataset LR aqui, que é um estimador, que seria a saída dessa camada, com as informações que entram nesta camada de aqui, tá? Mas um termo de regularização que é bastante utilizado para, fora outros métodos como dropout, enfim, mas para evitar o overfitting da rede, né? E para que o modelo consiga generalizar de maneira adequada e evitar overfitting. Bom, isso também pode ser, essa notação eu peguei inclusive da teoria de Deep Learning Portfolios, ainda não vou entrar nos detalhes aqui, mas o interessante é só focar nessa parte de aqui, sim? Nessa função de custo e entender que você está tentando encaixar os pesos desses neurônios tal que essa projeção de aqui seja o mais parecido possível aos dados de entrada de aqui. Em, e por que é interessante ver para que sirve isso, na verdade, né? Por que é interessante? Porque, na verdade, é como se a gente estivesse reduzindo as dimensões dos dados, ¿sí? De estas entradas aqui, e representar essas dimensões de maneira mais eficiente, sim? Então, por isso, mantendo a topologia original dos dados, que isso é muito importante, incluindo as interações não lineares. Então, então toda essa informação, talvez agora que está essa pegada de Large Language Models e embeddings, sim, na verdade, o que estaria aqui, esses pesos que vão nesses neurônios de aqui, a gente poderíamos chamar o que seria um embedding dos dados, sim, de entrada. É como se fosse uma representação desses dados de entrada. Então, no nosso caso, por exemplo, dando um spoiler, a entrada seria os log returns, ou os retornos das ações dentro dos índices do Ibovespa, e a gente aqui estaria tendo os embeddings desses retornos, sim? Em, e é uma representação muito mais eficiente. Para dar um pouco mais de intuição de como que essa representação é mais eficiente, eu acho que vale a pena ver essa figura, né? Vamos supor que a gente tem um dataset com dois entradas, ¿sí? Para poder graficar x1 e x2. Vamos supor que x2 está aqui, falta colocar aqui explicitamente, desculpa, e aqui x1. Mas a ideia é que em, você consiga chegar num componente, ¿sí? Similar a PCA, mas que não seja linear, ¿sí? Tal que a topologia dos dados seja mantida e respeitada, ¿sí? Então, imagina o seguinte, ó, PCA faz isso de um jeito linear, porque, como já falei, ele vê a variabilidade, mas só ajustando uma linha e minimizando essa linha sobre essa topologia. Mas, efetivamente, a gente vê que essa topologia ou a forma dos dados tem um padrão não linear bastante explícito, né? Então, o PCA tem um bias muito alto nesse ajuste aqui. Então, por exemplo, se você compara este ponto de aqui com este ponto de aqui, sim? Para entender um pouco melhor do que eu estou falando, se você faz uma projeção com PCA, porque o que a gente faz com PCA é pegar, primeiro achar essa componente, sim? Que está nessa orientação, e depois projetar cada ponto nesse eixo, a gente vê que sobre esse eixo, a distância entre esse ponto de aqui e esse ponto de aqui é bastante curta. Mas na verdade, nos dados originais, sim, plotados aqui, a gente vê que a distância é maior do que o PCA nos quer dizer. Então, o que quer dizer que o PCA falha um pouco em projetar esses dados ou em reduzir esses dados de maneira eficiente, mas respeitando essa topologia. E os autoencoders fazem muito bom trabalho nesse sentido, sim? Eu peguei esse gráfico, inclusive, do site do Jeremy Jordan, que é um machine learning engineer que tem esse site aqui,
que pessoal, eu realmente recomendo vocês verem também, se vocês querem entrar em detalhe, o que ele escreve sobre autoencoders e outros temas relacionados em machine learning. É muito legal, é muito bom. Então aí fica a dica para vocês, tá bom? Bom, e essa projeção, por que é possível chegar nessas não linearidades? Porque, como falei, eh, eh, essa projeção vem, é derivada das features, ou das features não lineares, ou esses padrões não lineares que estão dentro desses neurônios aqui, e que também vem de outras features que são mais complexas e que tenta meio que exaltar um pouco a informação relevante, sim, que vem do seu dataset. Então, o que a rede neural faz, né, ao final das contas, é isso, né? É aprender esses padrões e de maneira não linear, sim? Eh, e, bom, uma maneira melhor, eu acho que com essa intuição aqui fica muito mais legal. Por exemplo, um autoencoder, qual seria a diferença entre um autoencoder e um PCA, né? E, por exemplo, se a topologia, também do site do Jeremy Jordan, peguei essa gráfica aqui, né? Mas se a topologia, por exemplo, estivesse assim nesse rolo daqui, se você projeta sobre uma componente linear, você vê que os teus dados amarelos vão se mexer com dados azuis, os roxos aqui, os verdes, vai ser uma bagunça. Então você vai perder toda a estrutura original dos teus dados. O que o autoencoder ou essa projeção estaria fazendo é como se estivesse desenrolando, porque aqui a gente está diminuindo de 3 dimensões para 2 dimensões, por exemplo, ¿sí? Se a estrutura de dados e do seu problema for assim, desenrolando esse tapete, por dizer assim, que está enrolado. Então, as propriedades do tapete e a topologia se conservam. E isso ajuda demais, pessoal, sim? Para reduzir dimensões, sim? E para fazer, inclusive, limpeza de ruído. E essa é uma das coisas que a gente vai ver depois, que na verdade isso é uma das coisas que a gente aproveitou dos autoencoders para trabalhar na teoria de otimização de portfólios, mas depois eu vou dar um pouco mais de intuição sobre isso, tá? Eh, e bom, eu acho que eu já falei isso, tá? Mas só para reforçar o ponto, né? Essas hidden features seriam equivalente ao exemplo que di antes, né? No primeiro modelo, na verdade, que aqui seria de regressão. Então, aquela redução de dimensionalidade se dá sobre essas hidden features ou features escondidas, sim? Que acabam sendo features bastante mais sofisticadas em termos de não linearidades e em termos de capturar dinâmicas mais complexas, né? Isso é uma super vantagem em alguns casos, ou com certeza não em todos. E com isso, na verdade, eu acho que vale a pena também dar um pouco, por mais que eu gosto dos autoencoders por conta disso e para a ciência de dados fazem muito sentido, inclusive agora que a gente está vendo, como já falei, toda esta pegada com embeddings e essas questões, eh, temos os desafios no mundo financeiro, principalmente no tratamento de datasets como o dataset que a gente está vendo aqui, que são de log returns, né? Bom, principalmente a primeira é que você não vai ter uma interpretação muito clara sobre essas hidden features aqui, sim? Não, você não vai ter como saber se essa feature, ou por exemplo, essa feature que está aqui, sim? Corresponde a um fator ou não, ou seja, isso efetivamente é muito difícil de interpretar, sim? Existem trabalhos por pesquisadores sendo feitos nesse tema, sim? Mas efetivamente eu estou um pouco desconectado dessa parte da interpretabilidade ainda, né? Mas para mim ainda continua sendo um problema. Talvez já tenha evoluído alguma dessas questões, mas estou deixando essa ideia ou essa informação com vocês também, né? Que é importante considerar. Eh, Como são, isso assim, como são dinâmicas as que a rede neural tenta pegar mais complexas, em, temos que ter muito cuidado ao momento de treinar esses modelos porque muitos neurônios, muitas features, muitas coisas por serem não ajustadas pode levar a ter uma alta variância ou overfitting, como é falado, né? E para datasets financeiros isso é um perigo. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? E, e como
e muito relacionado com isso também, isso também foi uma das conclusões da dissertação, e já estou adiantando um pouco para vocês, é que geralmente Deep Learning, esses modelos funcionam muito bem quando vocês têm muitos dados, precisamente porque esses modelos têm uma alta variância, sim? E quando você quer evitar overfitting ou ter menor variância, uma das receitas de bolo é ter mais dados, sim? Então, em finanças, muitas vezes a gente tem essas restrições. Sim, e a gente vai falar inclusive disso na última parte dessa série de vídeos. Então, às vezes acaba sendo difícil nos, capitalizar os benefícios de utilizar esses modelos em finanças. Sim? Mas isso só descobrimos no desenvolvimento da dissertação, quando o tema já estava escolhido e tudo. Pessoal, por enquanto é isso, sim? Muito obrigado de novo pela atenção e no próximo vídeo vamos já dar uma pequena explicação sobre os passos da teoria de Deep Portafólios, ou de Deep Learning Portafólios, tá bom? Muito obrigado e boa noite para vocês.